Unidade 3. A reflexão filosófica. Religião e religiosidade. Aula 5.1. Conteúdos. A questão religiosa. Religião e religiosidade. Religião e espiritualidade. Habilidade. Identificar a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade e sua relação com a cultura. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso, né? Hoje nós estamos iniciando a nossa terceira unidade, né? Então nós já fizemos aí um caminho, né? Fizemos um percurso. E como vocês viram na abertura, nós vamos falar hoje de um pouco mais agora diretamente, né? Em temas relacionados com a religião. Então, vocês vão perceber aí a palavra religião, a palavra religiosidade e a palavra espiritualidade. Então, a gente vai entender um pouco o que significa cada uma dessas palavrinhas na aula de hoje, tá bom? Então, vamos iniciar fazendo uma revisão da aula anterior. Na última aula, né, da unidade 2, nós falamos sobre a questão desse mundo que nós vivemos, que é o mundo moderno, né? Nós vimos que tem vários modelos de mundo, várias visões de mundo. Nós vimos que a modernidade trouxe muitas coisas positivas, mas também trouxe muitas coisas negativas. Por isso, houve uma crise do pensamento moderno. E esse pensamento, então, entrando em crise, ele abriu brechas, né? Sabe, toda crise, ela abre espaço para uma renovação, né? Se nós soubermos aproveitar a crise, ela abre espaço para uma renovação. E não foi diferente na história do pensamento. Essa crise, ela abriu espaço para a pós-modernidade, que olhou o mundo de uma maneira mais aberta. E aí a religião, então, encontrou um espaço para buscar algumas respostas. Então, esse foi o assunto, né? Nós tocamos ali na ponta da religião como um campo aberto, como um campo, né, como se fosse um campo de futebol mesmo, né? Vamos jogar uma pelada ali, naquele campo de futebol, e está todo mundo posicionado para jogar. Então, nós estamos aí, nesse mundo, e todos nós, então, estamos aí posicionados para jogar. Mas esse jogo é o jogo da vida, né? Da nossa própria vida, da nossa própria existência. O campo é o mundo onde nós estamos, onde nós vivemos. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão da religião, religiosidade, da espiritualidade. E, para isso, nós temos um desafio, né? O nosso desafio do dia. Então, já está aí, de primeira, né, uma imagem para vocês. Observe essa imagem aí. E vocês podem perceber, olhando para essa imagem, né, a palavra religião e a palavra religiosidade. Aí vem a questão, vocês conseguem diferenciar uma coisa da outra, né? Ou será que é a mesma coisa, religião e religiosidade? Então, esse é o nosso desafio. São palavras que estão muito próximas, né? Tem a mesma raiz, inclusive, né? Religare, né? Religião, religiosidade. Mas é a mesma coisa? Então fica para você essa dica aí, com essa imagem, que nós vamos, então, durante a aula, nós vamos, então, explorar um pouco essa questão aí. É ou não é a mesma coisa? Tem diferença? Quais são as diferenças, né? Então a gente vai desvendar essa questão com vocês. E nós vamos começar, então, falando sobre religiosidade. O que é a religiosidade, né? Bem, desde o início do mundo, desde quando o mundo é mundo, que eu não sei quando foi, né? O homem buscou acreditar, o ser humano,
buscou acreditar que além dele, ser humano, existe uma força. Alguns chamam de força, né? Outros chamam de ser supremo, outros chamam de Deus, e assim vai embora. Mas essa força é capaz de mudar, ajudar e até mesmo transformar o ser humano em um ser melhor. Então, essa capacidade, essa crença, ou esse sentimento que nos dá a sensação, que nos enche o peito, né? Nos enche o peito de desejo. Desejo de quê? De viver. Desejo de quê? De ser feliz. Desejo de quê? De comemorar o final do ano, comemorar o Natal. Esse desejo que já enche o coração. Ele está ligado não a uma religião, desde o princípio, porque não existia religião, né? Mas a uma religiosidade. Então, o primeiro toque, né? A religiosidade é essa sensação que vem da pessoa, do ser humano, que faz com que olhe para fora dele, ele olhe para o mundo aí fora e diga: não é possível, existe um ser superior. Não é possível que a natureza está aí perfeita, o mundo, a criação, os nossos órgãos, né, tudo funcionando. Quando não funciona, é problema, mas tudo está ali como uma máquina. De onde vem essa perfeição? Então, a religiosidade, ela abre a possibilidade de dizer: há um ser superior. Não quer dizer que ele está dizendo que haja uma religião verdadeira, não é isso. Mas que ele se abre para um ser superior. Certo? Então, é a primeira dica sobre religiosidade. A segunda dica é um sentimento. Não é isso que eu falei, essa força, esse desejo lá, que pulsa, né? É um sentimento que existe esse ser superior que criou tudo. Então o cara pergunta: de onde eu vim? Para onde eu vou? Que mundo é esse que eu vivo? Aí você olha para o mundo, né, como esse rapaz aí na imagem. Você olha para o horizonte, não tem um fim o horizonte. Você olha para o rio, você olha para as matas, os pássaros, tudo vivendo em harmonia. A não ser que caia um óleo no mar, né? A não ser que uma queimada na floresta, uma derrubada de árvore, aí você vai, né, interferindo nessa criação da natureza. Mas ela é toda perfeita, né? Então você tem esse sentimento, a religiosidade é esse sentimento. Para a maior parte da população mundial, esse ser supremo se chama Deus. Veja bem o que eu estou dizendo. Maior parte não quer dizer toda parte, tá? Então, esse sentimento de um mundo criado, de um mundo que está aí para nós usufruirmos dele, de que há um ser superior, para a grande maioria, mas não é todo mundo, é a grande maioria, denominam esse ser de Deus. Certo? Deus. Mas não são todos, não esqueçam. A religiosidade, ela é de todos, mas isso aí não. E a religião é aquilo que me identifica. Então vejam bem, olhe para essa imagem. Você está vendo aí que cada um tem uma identidade, né? Cada um tem uma identidade, tem uma identificação. São diferentes, mas são todos seres humanos. Se tirar a roupa de todo mundo aí, é todo mundo ser humano. Não fica outra coisa a não ser o ser humano. Porque é assim que ele nasce, né? É assim que ele nasce, nu. O resto é a cultura que vai colocar nele. A religião
É a cultura que vai entrar nele. E ele vai se vestir. Mas até então, quando ele nasce nu. Não é isso? A criança vem ao mundo do jeito que ela nasceu, sem nada. Então a religião, ela já é algo que me identifica. Ao contrário da religiosidade. A religiosidade, eu apenas digo que é Deus, que é um ser supremo. Agora, na religião, ele já me identifica. Como é que é isso? Então você vai dizer, eu acredito em Deus. Eu acredito numa força suprema. Eu acredito. Aí o outro vai dizer, não, eu acredito em Deus, por isso eu sou católico. Eu acredito em Deus porque eu sou evangélico. Eu acredito em Deus porque eu sou muçulmano e tenho Alá, é meu Deus. Eu conheço Deus, eu acredito em Deus porque eu sou de uma tribo indígena, de uma etnia que acredita no sol, na lua, em Tupã, a natureza. Olha só que beleza. A religião me identifica. A religiosidade não. A religiosidade ela vai apenas me dar essa sensação. É por isso que você não é obrigado, quem tem a religiosidade não obriga a ter religião. Não obriga, né? E muita gente não compreende isso e não aceita o outro que não tem religião. Vamos então para o segundo ponto da religião. É uma formalização. Você formaliza a religiosidade. Por quê? Porque nesse momento você faz uma escolha de uma instituição religiosa. E quando você faz a escolha de uma instituição religiosa, você diz, eu vou seguir a doutrina dela. Então, se você escolheu ser católico, você vai dizer, é a minha religião, eu vou seguir a doutrina. Se eu sou evangélico, essa é a minha religião, eu vou seguir a doutrina. E aqui você tem que entender logo desde jovens que doutrina, as religiões têm as suas doutrinas. Nós não podemos brigar por causa das nossas doutrinas. Nós não podemos criar conflitos por causa de doutrinas, porque foi isso que gerou guerra na história, né? Entre as religiões. A guerra da religião, elas começaram por conta dessa questão. Além da questão econômica, política, a questão também do espaço religioso, né? De ter a hegemonia do espaço religioso. Quando, na verdade, não é isso. Não é isso, né? Então, é uma instituição. Agora, se eu escolhi a religião evangélica, é claro que eu não sou católico, então eu não sigo essa religião. Se eu sou católico, é claro que eu não sou evangélico, eu não sigo essa religião. Não é isso? Mas religiosidade, todos acreditam em Deus, uma força suprema. Olha só, né? A gente voltando aqui. E aí, lembra quando eu falei que nem todo mundo segue religião? Pois é aquela parte que diz assim, eu acredito em Deus, eu acredito no ser superior, mas para mim, eu não sigo religião. Olha só, né? É aquela parte que não aceita, que é desse tamanho. Né? Alguns são até ateus, né? Não acreditam em Deus. Então, pessoal, aqui nós estamos nessa parte da religião. E aqui nós vamos ver, então, uma imagem, quero mostrar para vocês, de algumas formas de manifestação da religiosidade. Está aí, ó. Olhem para todas as pessoas que estão aí nessa imagem, que diferenciam umas das outras. A roupa, a pintura, a cor, não é? Um chapéu, um adereço, um paletó, não é isso? Mas são seres humanos que, pela sua cultura, seguiram uma religião. Não é isso? Seguiram a sua religião. Mas todos aí são seres humanos. Todos aí têm dor de barriga, todos aí adoecem, todos aí ficam tristes, todos aí ficam alegres e todos aí no final morrem. Somos todos seres humanos. Agora, alguns então despertaram
a sua religiosidade e conduziram ela para uma religião, e escolheram uma religião. Dentre eles estão alguns de vocês aí, ou a maioria de vocês, né? Tá bom? Eu vou continuando aqui a nossa aula, e durante a aula eu vou comentando aí um pouco, a gente vai resgatar um pouco o que vocês falaram agora, né, na resposta de vocês aí, que foi perfeita, né? Todo mundo aí tirou 10, né? 10 mesmo, sem nenhum medo de errar. Todos foram bem colocados aí as questões. E nós vamos, então, falando aqui, continuando, né? Nós comparamos aí, nesse primeiro momento, a religião e a religiosidade, não é isso? E vocês colocaram muito bem que a religiosidade é um sentimento, né? É uma crença. Eu acredito em Deus, né? Vamos dar um exemplo. Mas eu não tenho religião, né? Mas eu acredito em Deus. Eu acredito sim. Tem gente que fala assim, não fala isso, né? Eu acredito numa força em Deus. Mas qual é a tua religião? Ele diz, eu não tenho religião. Aí, por quê? Porque a religião é uma escolha. A religião é uma instituição, onde algumas pessoas, a maioria das pessoas seguem, né? E se identificam com ela. Não é isso? Então, foi o que nós falamos. Agora, nós vamos colocar mais uma palavrinha para vocês também compreenderem aí e relacionarem, né? Que é a palavra espiritualidade. Né? Olha só, né? Religião, religiosidade e espiritualidade, que é o tema da nossa aula, né? Então vamos falar agora um pouco da religião e da espiritualidade, né? Vamos lá. Então a religião que nós escolhemos, católico, evangélico, espírita, umbandista, budista, seja qual for a religião, ela é baseada em ritos, né? Você vai para um casamento lá, religioso, o batismo, né? Ele é cheio de ritos, não é isso? Tem rito ali para você seguir. Dogmas que são o quê? Verdades absolutas. Então, no Natal, né, que se aproxima, dizer que Jesus não nasceu, não veio ao mundo, né, para quem tem religião, tem fé, né, você está, né, você não vai haver concordância, né? Então, dogma, quer dizer, Jesus nasceu. Então, quem tem religião, a religião é baseada nesses dogmas, né? Essas crenças. Credos também, é isso? Você acredita na salvação, é um credo. Tabus também. Tem coisas que a religião não aceita. Tem maior confusão agora aí, né, por causa de gênero, essas palavras chaves aí. Por que há muito conflito? Por causa do tabu. Não é isso? A religião também tem isso. Códigos morais, ensinamentos, né? Não vista essa roupa, não pinte o lábio, não pinte a unha, não, né? Então, tem códigos morais, não faça isso, não faça aquilo. E tradição de fé. Então, cada religião tem a sua tradição de fé. Então, pessoal, isso aí é um pouco, são elementos que compõem uma religião, né, complementando o que nós falamos. Agora, e a espiritualidade? Vocês já ouviram falar nessa palavrinha, espiritualidade? Ou melhor, vocês têm espiritualidade? Então, o que é a espiritualidade, né? Vamos aqui falar um pouco da espiritualidade. A espiritualidade, ela vem de espírito, né? Espírito é algo invisível. Ninguém vê um espírito. As pessoas costumam dizer assim, eu vi fantasma. Parece que você viu um fantasma, né? Porque está ligado com o espírito, com algo invisível, algo extraordinário, não é isso? Mas a espiritualidade, ela está fundamentada nos conteúdos universais, né, de toda e cada uma das tradições de fé. Então, veja bem,
Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando que é a base da religião que você segue. Se você tem religião, você segue uma religião, então a base de uma religião é a espiritualidade que ela traz. Então, o catolicismo, ele traz a espiritualidade católica. O protestantismo, pentecostal, neopentecostal, né? Tem várias religiões evangélicas. Elas têm uma espiritualidade. O budismo tem uma espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela está ligada com os fundamentos do conteúdo da religião que as pessoas seguem. Por quê? Porque a religião, ela está relacionada com o sagrado. Ela está relacionada com algo superior, com Deus, não é isso? Então, é espiritual, não é material. A matéria é onde nós estamos aqui, onde nós nos locomovemos, onde nós tocamos, né? Mas há uma espiritualidade. Quando você vai se batizar na água, tem água, né, no batismo? Qualquer religião que vai batizar tem água. O que é a água? É um elemento material, né? É um elemento do nosso dia a dia. Mas lá tem um efeito espiritual, não é isso? Então, quem se batiza na crença, no segmento daquela religião. Está dizendo assim, olha, eu aceito essa religião. O batismo é isso, eu aceito essa religião. Mas aceita por quê? Porque tem uma espiritualidade, né? A matéria é a água. As pessoas que estão ali, que você está vendo. Mas o efeito é espiritual, né? Você não vê. Não é isso? E a fé é que revela isso. Que faz você acreditar. Agora eu sou batizado. Né? Agora eu estou, né, mais limpo. Agora eu estou fazendo parte dessa igreja. Isso é religião. E isso é espiritualidade também daquela religião. Entendido? Continuando. Então, toda a tradição de fé, ela tem, então, aí a sua espiritualidade, né? O cristianismo, ele tem a espiritualidade cristã, que está baseada na pessoa de Jesus Cristo. O budismo tem a espiritualidade budista, que está relacionada com a experiência de Buda. E assim sucessivamente. Né? Agora vamos ver alguns pontos que são importantes a gente compreender dentro desse aspecto da religião e da espiritualidade. No seu dia a dia, a gente encontra pessoas, né? Colegas, amigos, familiares e também pessoas desconhecidas. Quando você começa a se encontrar com pessoas e vocês começam a discutir ou a falar sobre alguns assuntos, como, por exemplo, religião, inferno, céu. Quando você começa a falar sobre a Bíblia, sobre o Alcorão, né, que é o livro dos muçulmanos, você está falando de quê? Você está falando de religião. Você está discutindo religião, né? Não é isso? Então, aqui nós temos que tomar cuidado quando nós vamos discutir isso. As pessoas falam que ninguém discute religião, né? Nem futebol, né? A gente discute sim. Agora, tem que ser uma coisa racional e tem que ser uma coisa também natural, uma coisa, né, que leve as pessoas ao crescimento, né? Não à violência, não à guerra, não à separação. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando falamos dessas coisas, né? Aí eu chamo a atenção de vocês. Leiam comigo aí, ó. Toda vez que se discute religião, você afasta as pessoas uma das outras. Você promove o sectarismo e você promove o que é pior, a intolerância.
Olhe para essa imagem. Ela está separando as pessoas. Então, se você quer discutir religião, você vai separar, porque um lado vai dizer que a sua religião é certa, o outro lado vai dizer que é a dele que é a certa. Um vai dizer que a dele vai para o céu, o outro vai dizer que a dele vai... E assim começa a discussão. E essa discussão pode ir longe, pode chegar ao sectarismo, que é a separação, e também a intolerância, que é a violência mesmo, contra o outro, de outra religião. Dar pedrada na pessoa que é da Umbanda, quebrar a imagem do santo lá dos católicos, ou então entrar numa igreja e dizer que os pastores, né, estão mentindo, ou então que vocês são alienados. Isso gera o quê? Confusão, né? Ninguém quer ser ofendido. Então, toda vez que a gente discute religião, nós temos que tomar cuidado mais em viver a religião. Né? Em viver a religião. Porque a religião é uma escolha. Quando você escolhe, você nega as outras. É verdade, né? Se você escolheu ser evangélico, você negou ser católico. E se você escolheu ser católico, você negou ser evangélico. Não é isso? Mas dizer que eu sou católico e eu não sou evangélico, isso não quer dizer que nós vamos viver brigando, né? Nós podemos viver bem, porque todos somos cristãos, né? Então, é essa atenção que eu quero chamar para vocês, né? Claro que vocês não vivem dessa maneira, né? Procurem viver bem, na paz, né? Respeitando cada um a sua religião. Então, nada de divisão, né? Nada de ruptura. Temos que aprender a conviver juntos. Então, quando a gente fala de espiritualidade, religião e espiritualidade, aí nós temos outro ponto, né, que a gente vai analisar, que é a atenção e ação em valores. Né? Mais do que divisão, discutir se é melhor ou é pior, nós temos que falar dos valores que cada uma tem. Porque a religião, ela fala de perdão, ela fala de misericórdia, ela fala de compaixão, ela fala de solidariedade, de amor, né? E muitas vezes nós não vivemos nada disso, nós só discutimos e falamos. Então, a espiritualidade, ela nos leva a se abrir para as coisas espirituais, né? Então, o que está relacionado com esses valores aí, perdão, poder perdoar, e ali amar, né? Amar. E aí a gente sabe que isso tudo não é fácil, né? Outra coisa, quando você está com o coração cheio de espiritualidade, né? É um ponto também importante sobre a questão da religião e espiritualidade, né? Então você tem esses valores aí, e quando você está com o coração cheio de espiritualidade e não de religião, você promove a paz e a justiça. Olha só, né? Por quê? Porque a espiritualidade te abre para o outro, para o amor. Não é isso? Então, coração cheio de espiritualidade, a sua religião continua, mas você olha mais para o lado do bem, para as coisas boas que a religião tem, né? E não fica comparando uma com a outra. E aí nós temos os valores espirituais, né? Já finalizando aqui, que são aqueles valores que agregam, né, pessoas, que aproximam as pessoas, principalmente as pessoas que nós achamos diferentes de nós, porque nós não conhecemos a cultura do outro. Faz com que nós discordemos, né, do mundo, das crenças, e que a gente se dê a mão, né, todo mundo unido, pelo um bem maior, para fazer o bem, para promover a paz, né? Então, mais do que nunca, a religião tem que promover a paz. Mais do que nunca, a religião tem que fazer o bem. Mais do que nunca, a religião tem que perdoar, amar e tem que aproximar as pessoas. Se ela faz tudo o contrário, então nós temos que rever o que está acontecendo com a religião, né? É por isso que talvez, para fechar, muitos jovens não sigam mais religião no mundo de hoje, esse mundo moderno. Eles preferem o celular ou outra coisa. Porque muitas vezes nós que temos religião,
não mostramos para eles a importância. Como ela falou, nossa professora, né? Ela vai para a igreja, ela reza em casa, mas ela não leva ele para a igreja com ela, os pais, ele não reza em casa com eles. Eles vão ficando sem religião cada vez mais, né? Então, muito importante essa reflexão, tá bom? Mas eu quero agradecer, né, a Caliane, né, que participou sozinha aí na sala, professora que está aí presente, né? Então, parabéns a todos, tá, com vocês que participam conosco e fazem essas aulas acontecerem juntos, tá bom?